orar. Senhor, nós estamos aqui nesta manhã para que o que acabamos de cantar seja cada vez mais uma realidade, uma verdade, aqui entre nós, as nossas famílias, os nossos corações sejam realmente felizes, contentes por te conhecer, por te servir, por te pertencer. Rogamos ao Deus que abençoes agora a leitura da Tua Palavra, a meditação que vamos fazer nela, esta exposição do que a Tua Palavra diz acerca do contentamento. Rogamos então que fales mais uma vez conosco. Pedimos isto no nome de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6. Vamos ler os versículos de 6 até 10 e depois o 17 até o 19. Primeiro Timóteo 6, vamos começar no versículo 6. De facto, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo o sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Agora o versículo 17. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. O versículo 6... ele começa com essa expressão de facto e há uma relação com o que é dito anteriormente, em que o lucro é essa vantagem financeira, material, que algumas pessoas querem ter com a fé, com a devoção, mas o que diz o versículo 6 é que a devoção acompanhada de contentamento é em si mesma grande riqueza, diz uma outra versão. O lucro, a riqueza, a vantagem está em ter devoção, em ter amor a Deus, é ter atenção por Deus, mas ter um coração contente. E é sobre isso então que nós vamos falar nesta manhã. Porque nós acreditamos que para se ser uma igreja bíblica, uma igreja saudável, ou para fazer parte dela, é preciso aprender a viver o contentamento. Esta expressão fazer parte dela, alguém que vive descontente, alguém que não quer aprender a viver o contentamento, é alguém que não conhece Jesus. E não faz sentido pertencer a uma igreja local se não conhece Jesus. Então conhecer Jesus, as riquezas que Ele nos traz, nos tem trazido e que nos trará, tem que nos ensinar a ficar contente com quem Ele é e pertencermos a Jesus. E o versículo 11 fala de mansidão e depois no versículo 17 a 19, essa ideia da humildade. Quem quer fazer parte de uma igreja bíblica, para sermos uma igreja bíblica, nós precisamos aprender a acumular tesouros no céu, valorizando então a mansidão e a humildade enquanto estivermos aqui na terra. Este não é o tempo para a glória, este não é o tempo para as grandes coisas. O tempo da glória e das grandes coisas aguarda-nos é no futuro por vir. Certa vez perguntaram a alguém da família Rockefeller, não sei se já ouviram falar desta família americana,
Este homem, Nelson Rockefeller, foi um político, também um empresário, família muito abastada, muito rica. E perguntaram-lhe quanto dinheiro é necessário para fazer alguém feliz. E conta-se que ele respondeu: só um pouco mais. É só mais um pouco. É assim que alguém é feliz. Ou seja, nunca está feliz com dinheiro. É sempre mais um pouco. É isso que a sabedoria bíblica diz. Em Eclesiastes 5, versículo 10, quem ama o dinheiro, jamais dele se farta, e quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade, é uma ilusão, é correr atrás do vento, diz o sábio pregador neste livro. Em 2017, em março, eu li, copiei, registrei uma leitura da Boa Semente. Eu vou ler a primeira parte dessa leitura da Boa Semente de 28 de março de 2017. O título dessa meditação era O Verdadeiro Contentamento. Começa assim então essa meditação. O descontentamento range-nos os dentes. Uma vez tendo penetrado no coração humano, é muito difícil ser erradicado. É alimentado por maus sentimentos como a inveja, o ciúme e a paixão que envenenam a mente e arruinam a nossa vida espiritual. O descontentamento exibe uma pobreza real. Agora, dinheiro, é claro, é um poder, mas um poder com limitações bem definidas. Ele garante ao seu possuidor abundância, mas não garante paz. Supre comida para a mesa, mas não o apetite para desfrutar da comida. Cerca-nos de pessoas bajuladoras, mas não necessariamente de verdadeiros amigos. Com dinheiro podemos pagar as nossas dívidas aos homens, mas não o que devemos a Deus. O dinheiro pode remover muitos medos, mas não o medo da morte. Todo aquele que vive para si mesmo, cujo único propósito é juntar bens materiais, é pobre e continua pobre no que diz respeito a Deus. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus, disse o Senhor Jesus em Lucas 12. E o texto continua e vamos deixar essa parte sobre o verdadeiro contentamento para daqui a pouco, em que vamos ler o restante desta meditação. Mas neste texto nós lemos que verdadeira fonte de lucro, grande fonte de lucro é a piedade, é a devoção a Deus, é a fé, é um relacionamento com Deus genuíno, com o contentamento. A palavra, então, contentamento, ela transmite uma condição de vida ideal, é o ideal, em que nenhuma ajuda ou apoio são necessários, é sentir-se suprido, é estar suprido de todas as necessidades para a vida, é ter um espírito contente com a sua sorte ou com a sua porção. Aquilo que eu tenho é suficiente, é isso que diz uma pessoa contente. É isso que Paulo transmite em Filipenses 4:11, talvez o texto mais claro acerca do contentamento na Bíblia. Vamos dizer, na pena, na boca, no coração de um homem de Deus. Paulo diz assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós temos um livrinho que se chama O que é o Contentamento, de Bob Jones, da editora Nutra. E lá diz que contentamento é ter uma mente satisfeita em qualquer situação. É encontrar uma satisfação íntima somente em Deus e nas suas provisões para si. É experimentar paz e confiança no Senhor nos momentos de dificuldade. É desfrutar de modo consciente do facto de que Deus é bom, mesmo quando as nossas circunstâncias não são boas. Num texto de 1648, um pastor puritano, ele escreveu assim: o contentamento cristão é aquela obra doce, íntima, silenciosa, graciosa do Espírito,
que se submete e deleita livremente na sabedoria de Deus e na sua disposição paternal em todas as situações. Ou seja, o contentamento é o oposto da murmuração, da reclamação e da ingratidão. O contentamento não depende das circunstâncias. Precisamos lembrar que Paulo não escreve esta carta aos Filipenses como um mero teórico, como um filósofo numa torre de marfim, num palácio confortável. Ele esteve diante de sérias privações e provações pessoais. É encorajador então saber que o autor desta passagem de Filipenses 4, de 11 a 13, viveu as lições que ele pregou, que ele quis ensinar. Ele era uma pessoa real diante de problemas reais e praticou o que pregou. E ele enfrentou problemas financeiros, doenças físicas e ferimentos, um celibato indesejado, ou seja, ele ficou solteiro e queria ter esposa. Ele enfrentou memórias de um passado pecaminoso que o atormentavam, problemas vocacionais, se era ou não chamado para aquele ministério, para aquela tarefa. Ele enfrentou oposição por parte dos descrentes e rejeição por parte dos crentes. Ele sofreu, mas aprendeu a viver contente. O contentamento deve ser aprendido, então, há alguns passos também práticos para aprender o contentamento. Em primeiro lugar, compromete-te em conhecer e crer nas verdades da Bíblia a respeito do caráter e das promessas de Deus. Nós precisamos conhecer quem é Deus e como Ele age. Precisamos começar pela sã doutrina, não pela experiência ou pelas opiniões de outras pessoas. É verdade que a experiência de Paulo nos ajuda, mas foi a experiência de Paulo. É só para dizer que é possível alguém experimentar um contentamento em circunstâncias tão adversas, em momentos tão maus, como foi o momento em que ele escreveu a carta aos Filipenses, mas ele estava alegre, falou de alegria, ele estava contente e falou de felicidade. É preciso conhecer Deus, o caráter de Deus, os atributos de Deus. Isso vem pela leitura das Escrituras. Ler a Bíblia é conhecer o caráter de Deus. Precisamos nos comprometer. É um passo prático para aprender o contentamento. Outro passo. Arrepende-te de acreditar nas mentiras que tens absorvido inconscientemente e dos falsos fundamentos onde tens buscado a vã felicidade. Identifica as várias maneiras claras ou subtis nas quais tens buscado contentamento em coisas, pessoas ou experiências. Classifica-as pelo que elas são. São mentiras ou são ídolos? Então, com a ajuda de Deus, compromete-te em eliminar esse fundamento falso e volta-te para o Deus verdadeiro, para o Deus da Bíblia. Volta-te para a verdade das Escrituras. Coisas boas não garantem verdadeira felicidade. Identifica e rejeita esses deuses, esses falsos deuses que competem pela tua devoção, pela tua atenção, pela tua fidelidade. Um terceiro passo, então, para aprender o contentamento. Aplica progressivamente a verdade de Deus na tua situação atual, especialmente nas provações. Uma ajuda útil para a memorização nesta luta sugere o irmão Bob Jones, no livro O que é Contentamento. É o acróstico OPO. O de oração, então ora, com base em Filipenses 4, 6 e 7. Pensa em coisas piedosas e obedece à verdade de Deus. Então, uma das formas de enfrentar o descontentamento, a ingratidão, é orar. Então, fala com Deus, foca em Deus, pensa em coisas piedosas, aquilo que é puro, aquilo que agrada a Deus, e obedece à vontade de Deus, àquilo que tu já sabes que Deus quer que tu faças. Jerry Bridges, no livro Exercita-te na Piedade, no capítulo que fala sobre contentamento como uma das características de um viver piedoso, ele apresenta uma perspectiva muito útil para renovar as nossas mentes, para nós aprendermos a pensar biblicamente.
Em primeiro lugar, nós devemos aprender a viver pelo reconhecimento de que, seja qual for a nossa situação na vida, ela é muito melhor do que nós merecemos. Na realidade, nós merecemos o juízo eterno de Deus. Alguém disse: qualquer coisa deste lado do inferno é pura graça. Esta afirmação é verdadeira. Devemos aceitá-la e ajustar a nossa atitude de acordo com ela. Se virmos algum irmão descontente, nós podemos e devemos lembrá-lo. Estás descontente por estares livre do inferno? Porque o que é que pode acontecer pior do que ir para o inferno? És crente no Senhor Jesus Cristo. É verdade, tens uma doença, tiveste uma falência, mas e a tua alma? Não estás já segura em Cristo? Não é isso muito mais importante do que o sofrimento físico, emocional, ou a falência material? Então lembrar disso, que o que é deste lado do inferno é pura graça. Mesmo problemas financeiros, mesmo problemas físicos de saúde, é pela graça que estamos vivos. Ou seja, por pior que sejam as circunstâncias, elas são melhores do que nós merecemos. Que o Senhor nos auxilie como seu povo, como igreja dele, a crer nisto hoje e a adequar a nossa atitude a esta verdade. Temos que lembrar disso e a nossa atitude vai mudar para a gratidão. Nós não vamos estar obcecados com aqueles pensamentos de murmuração, de reclamação, de acidez, de azedume. Então estes são os passos para aprender o contentamento. Crescer no conhecimento de Deus, das suas promessas, identificar e arrepender-se dos falsos fundamentos nos quais se tem construído a felicidade e aplicar progressivamente as verdades de Deus à medida em que se ora, se pensa biblicamente e se obedece à sua palavra. Um dos textos também mais importantes sobre este assunto no Novo Testamento é Hebreus capítulo 13, versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. É um mandamento muito claro. Porque o Senhor tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Quando nós estamos descontentes com o que temos, é dizer a Deus: tu não me bastas, tu não és suficiente, a tua presença na minha vida não me alegra o suficiente. É por isso que eu estou triste, é por isso que eu estou desanimado, é por isso que eu estou ansioso, estou com medo, estou irritado, porque tu não és suficiente. Então é um mandamento para o crente: contenta-te com o que tens. É esta a tua porção, fica contente. Aprende a viver contente com o que tens deste lado da eternidade. Porque o que te aguardava do outro lado era muito pior. É muito pior. E foi disso que tu foste livre. É isso que nós estamos a aprender, a viver, a experimentar, a sentir, a nutrir no nosso coração, na nossa mente. Porque somos crentes, nós acreditamos em Jesus, no Salvador. Uma oração para nós aprendermos também, Salmo 131. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Se queremos aprender o contentamento, temos que aprender a orar com o salmista. Fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Como essa criança é minha alma para comigo. Porque o Senhor não me abandona, Ele não me deixa. O Senhor está comigo. É por isso que eu estou contente com o que Ele me deu, com o que Ele me permitiu ter. Outro texto importante. Conversa de Jeremias com Baruque. Momento difícil de destruição da cidade, em que os israelitas, os judeus, tinham a tentação de confiar no que viam, nas coisas materiais, no povo, no exército. E Jeremias precisa lembrar a Baruque: procuras tu grandezas? Não as procuras. Contenta-te com o que tens. Contenta-te com o Senhor, ter a palavra do Senhor. Essa é uma forma de nos consolarmos uns aos outros, nos aconselharmos uns aos outros. O contentamento é aquela condição de conscientemente se agradar da bondade de Deus, independentemente das circunstâncias. É a capacidade de estar satisfeito vivendo para agradar a Deus em todas as circunstâncias.
versículo 7, voltando a 1 Timóteo 6. Nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Eu no Brasil quando vivi no Brasil, ouvi esse ditado mais do que uma vez, e aqui também é comum dizerem, mas com essas palavras não, porque os brasileiros dizem assim: terno de defunto não tem bolso. Nós diríamos de uma outra forma, a roupa, não é? O fato que se veste a um homem que é cadáver, ou um cadáver, não tem bolsos. Então eles dizem assim: terno de defunto não tem bolso. Não tem nada para pôr lá. Eu tenho coisas para pôr aqui. Eu tenho aqui comando e as instalações, riquezas que cabem aqui. Abre e fecha. Está no meu bolso. As chaves. Abrir e fechar. É o poder, né? Se eu fechar, ninguém entra. Então eu tenho o poder no meu bolso. Agora um morto não precisa ter bolso para guardar nada que lhe dá poder. Nem chaves, nem carteiras. Então quando se veste um morto, não há preocupação com os bolsos. Mas dá jeito ter bolsos na nossa roupa. Mas terno de defunto não tem bolso. Porquê? Jó lembra disso. No saí do ventre de minha mãe e no voltarei. Voltarei para aquele que deu vida. Voltarei para Deus. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó tinha essa noção, essa consciência clara do que era estar vivo neste corpo. O Salmo 49 descreve assim também esta experiência. Versículo 16. Não temas quando alguém se enriquecer, quando voltar a glória da sua casa. Pois em morrendo nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará. É um eco, o que Paulo está a dizer é um eco da sabedoria bíblica. Morrendo nada levará consigo, nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Uma outra versão diz assim: não desanimem quando o perverso ou os perversos enriquecerem e a casa deles se tornarem ainda mais luxuosas. Isso é uma das coisas que faz com que as pessoas crentes desanimem. O Salmo 73 descreve esse desânimo de um crente quando vê o sucesso dos ímpios, dos incrédulos, aqueles que não querem saber de Deus e vão enriquecendo e vão aparentemente sendo cada vez mais felizes. Isso deixa os crentes perturbados, desanimados. Então nós temos algumas advertências. Não te desanimes, não te perturbes, não temas quando alguém enriquecer, um perverso enriquecer, pois quando morrer, diz na Nova Versão Transformadora, nada levará consigo, a sua riqueza não o acompanhará ao túmulo. Porquê? Porque as riquezas desta terra não duram para sempre. Lemos isso em Provérbios 27, versículo 24. As riquezas não duram para sempre. E por muito que nós gostemos das nossas coisas, das nossas casas, roupas, carros, não durarão para sempre. Eclesiastes capítulo 5, versículo 15, essa reflexão sobre a vida debaixo do sol. Como saiu do ventre da sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Esta é a dura realidade da vida aqui, que Eclesiastes chama de grave mal. Numa perspectiva meramente terrena, meramente humana, material, é um grande mal. Trabalhar para juntar riquezas e depois não poder levá-las conosco. É isso que Jesus se refere em Lucas 12, naquela história, naquela parábola que Jesus conta sobre o homem rico que prosperou e teve muitos bens e fez celeiros maiores. No diálogo de Deus com ele, pergunta ao Senhor: esta noite te pedirão a tua alma, louco, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus.
É uma pergunta que já traz a resposta. Não vai ser para ti. O que tu ajuntaste, o que amealhaste, esses celeiros fartos, a partir de amanhã já não serão teus. Tu não vais levar todos esses bens contigo. A tua alma vai ser pedida esta noite. Vai-te ser tirada esta noite. E todo esse esforço, todo esse trabalho, todo esse gozo e essa esperança de alegria, isso é para quê? É inútil. É uma chamada à realidade. Estamos a ser chamados a pensar na realidade. O que é a vida? E porquê essa correria? E porquê essa fome de ter mais, um pouco melhor aqui na terra? Lucas 16, história de Lázaro. Morreu o mendigo Lázaro e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. O inferno é uma realidade. Jesus falou do inferno como uma realidade. É um lugar de tormento. Não há contentamento. E foi ao longe que viu Lázaro, o homem rico. Não lhe faltava nada. O que ele precisava, o que ele queria, o que ele desejava, ele tinha para satisfazer o seu corpo, a sua alma, a sua mente na terra. Mas quando chegou a hora da verdade, a verdadeira vida, a verdadeira realidade, ele estava de longe e estava atormentado. Lembra-te então que o teu dinheiro não te seguirá até ao céu. As tuas riquezas não te seguirão até ao céu. Mas há algo que te acompanhará, há algo que te seguirá. A Bíblia diz em Apocalipse 14, essa visão dos santos, dos crentes, dos fiéis, dos filhos de Deus. Numa dessas visões que João teve, ele ouviu uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Morrem com fé em Jesus. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas. Será um verdadeiro descanso morrer, pois as suas obras os acompanham. Os seus bens não, as suas propriedades, as suas riquezas não os acompanham, mas as suas obras os acompanham. Há algo que nos vai acompanhar para a eternidade, é aquilo que nós fazemos aqui para o Senhor. Fazemos a pensar no Senhor. Fazemos para agradar ao Senhor, como expressão de devoção e de piedade. Isso vai nos acompanhar. As suas obras os acompanham. Tu deixas o teu dinheiro aqui e tu levas as tuas boas ações espirituais para lá. Elas seguem-te. É esse o princípio. Então lembra-te do que o Senhor revelou acerca do que é que tu levas contigo daqui. 1 Timóteo 6, versículo 8. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. A expressão contente é estar possuído de uma força que não falha. É sentir-se forte, sentir-se adequado. É o que traduz este verbo grego aqui. É ser suficiente, estar satisfeito. Há uma força no contentamento que traz alegria, que traz ousadia, que traz esse equilíbrio, essa harmonia para a vida. Jacó expressa esse desejo de ser guardado pelo Senhor e faz essa oração. Ele faz um voto ao Senhor, está em Gênesis 28, de 20 a 22. Ele diz assim: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, ou seja, ele tem sustento e o que vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Eu serei generoso com a tua obra. Eu contribuirei com os recursos que tu me confiares. Então este texto expressa muito bem o coração de alguém que busca a Deus, que é piedoso, que é devoto, que quer ter um relacionamento com Deus, o Deus da Bíblia. E Deus recompensa, e no fim da sua vida, quando Ele está a abençoar os filhos de José, Efraim e Manassés, Ele diz assim:
o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia. Ele reconhece que Deus o sustentou. Deus deu-lhe o que comer e o que vestir. E Deus dá. Deus diz que dá. Jacó é uma história de alguém que esperou em Deus. Comida e roupa, abrigo. E Deus deu o que ele precisava. E no fim da vida ele abençoa o seu filho. É isso que ele deseja, que os filhos de José sejam abençoados, que cresçam em multidão. Mas é com base na fidelidade e no caráter e no amor desse Deus que o sustentou durante a sua vida, durante a sua peregrinação. Então esta é a oração que nós podemos aprender também com a palavra de Deus, baseada na história de Jacó, a história de Paulo, uma história registada no livro de Provérbios, no livro da sabedoria, no capítulo 30, versículos 7 a 9. 2 coisas te peço, não me as negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Para que é que eu preciso do Senhor? Para que é que eu preciso saber do Senhor? Esse é o soberbo, esse é o arrogante, esse é o autossuficiente. Esse é o farto, o que está com fartura, mas não reconhece o Senhor. Ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome do Senhor. Haveremos também de meditar nesse mandamento: não furtarás. Mas é uma vergonha. É uma profanação do nome do Senhor. Roubar. Furtar. Então há riscos que corremos com o descontentamento, com a escassez. Mas também corremos riscos com a prosperidade e com a abundância, com a fartura. E este provérbio, estes versículos no capítulo 30 de Provérbios, ensina-nos a fazer uma oração. Senhor, nem me des de mais nem de menos. Faz como fizeste com Jacó. O que ele pediu, dá-lhe sustento, o pão. Dá a roupa. Nós sabemos que Deus deu muito mais a Jacó. Fez dele um homem próspero, rico, mas não é o que nós devemos pedir, não é o que nós devemos buscar. É ter o contentamento que Jacó teve no fim da sua vida. Senhor, tu sustentaste. E é essa bênção que eu peço para os meus filhos também, que os sustentes. Que tenham o pão e a roupa que precisam. Porque é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. É um dom de Deus, é Deus que nos dá essa capacidade. O que nós pedimos é o pão de cada dia. Senhor, dá-nos hoje. É isso que o Senhor ensina. Nesse mesmo capítulo, Mateus 6, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem juntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? E a palavra do Senhor diz que sim, valemos mais do que as aves. Temos mais valor porque temos a imagem do Senhor. E se Ele cuida das aves que não têm a sua imagem, não foram criadas à sua imagem e à sua semelhança, muito mais cuidado Ele vai ter connosco. Tendo o que comer e o que vestir. Estejamos nós com isso contentes. Porque os que querem ficar ricos, os que querem ter mais do que um casaco, mais do que umas calças, os que querem ter mais comida do que aquela que é necessária para comer, os que querem ter só um pouco mais e mais um pouco, caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores.
A ideia aqui de cobiçar, o verbo grego transmite a ideia de alguém que se esforça, que se estica, que faz um esforço muito grande para chegar lá. Alguém que aparentemente está a dar um passo maior do que a sua perna para agarrar alguma coisa. Alguém que se entrega, até corre riscos. E nós conhecemos algumas histórias na Bíblia, precisamos lembrar do que aconteceu por causa desta cobiça. Uma das histórias está em Josué, no capítulo 7, versículos 21 a 25, lemos estas palavras. É o testemunho de Acã. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos. A verdade, a capa podia cobri-lo, mas era uma capa boa. O ouro e a prata poderiam comprar comida e saborosa. Então ele diz que cobiçou, tomou e escondeu na terra, no meio da sua tenda. Então Josué enviou mensageiros que foram a correr à tenda e eis que tudo estava escondido nela e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata e a capa e a barra de ouro e os seus filhos e as suas filhas e os seus bois e os seus jumentos e as suas ovelhas e a sua tenda e tudo quanto ele tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. Nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Judas, Mateus 27. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorsos, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, aquelas moedas que ele cobiçou. E disse: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Nessa cobiça, desviaram-se da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Ananias. Atos capítulo 5. Pergunta Pedro acerca daquele valor, daquele terreno que ele supostamente disse ter dado na totalidade para a obra do Senhor. Ele disse: porventura, se o conservasses, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. E que nós, nesta manhã, aprendamos também a temer, a ter medo de ter um coração ingrato, descontente, um coração invejoso, cobiçoso. Porque alguns nessa cobiça desviaram-se da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Simão, em Atos 8, Simão viu que os apóstolos, ao imporem as mãos, fazia com que o Espírito Santo fosse concedido. Então ofereceu dinheiro. Ele queria também esse poder, ele queria ter esse tipo de estatuto, de influência, de admiração, de apreço. E ele propôs: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Há dinheiro que pode ser para a perdição. Há pessoas que, na cobiça de terem poder e influência sobre os outros, caem em maldições, em tormentos, em sofrimentos. Alguns que se desviam da fé dizem ser crentes, dizem conhecer Deus e gostam de ensinar aos outros.
os falsos mestres, os falsos irmãos, os religiosos. E aqui, neste capítulo, os versículos anteriores aos que estamos a ler, o versículo 13 até o 5, fala daqueles que ensinam outra doutrina. São os falsos mestres. Não é a doutrina do Senhor Jesus. Não estão de acordo com as palavras saudáveis, sãs, verdadeiras do Senhor Jesus Cristo. Esse é o ensino de acordo com a piedade, com a devoção. É aquilo que Jesus ensinou. Mas aqueles que ensinam outra doutrina que contraria o que Jesus ensinou, é enfatuado, é orgulhoso, é cheio de si mesmo e não entende nada. É um tipo de homem cuja mente é pervertida, privado da verdade, que supõe que a piedade é fonte de lucro. E os melhores textos acrescentam esta exortação: aparta-te deles. Afasta-te dessa gente. Mantém-te longe dessa gente. Esse tipo de gente fica sozinha, não fica rodeada de pessoas piedosas e devotas e verdadeiramente fiéis e crentes. Em Tito capítulo 1, versículo 11, diz que é preciso fazer calar esse tipo de gente, porque andam a perverter casas inteiras, ensinando que não devem por torpe ganância, cobiça, querem mais, querem dinheiro, querem riquezas. O versículo 16 diz: no tocante a Deus professam conhecê-lo, entretanto o negam pelas suas obras, a forma de agir deles, o que realmente fazem, o que está no coração deles, torna-os abomináveis, é o que diz o versículo 16 de Tito 1. Desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Não têm boas obras para levar consigo para a eternidade. Não têm nada para levar com eles. Porque fizeram movidos por ganância, por cobiça, por desejos impuros, egoístas. Ainda em 2 de Pedro, também a menção aos falsos mestres, capítulo 2, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado há longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Está a falar de falsos mestres. Alguns que na cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Há várias exortações acerca da cobiça e de onde nos leva esse tipo de desejo. Um texto importante também sobre este assunto, ele é uma história, uma parábola, a parábola do semeador, que é repetida em Mateus, em Marcos e em Lucas. E há algumas nuances que eu queria frisar, algumas pequenas mudanças no relato dos evangelistas. Mateus diz: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Ficam obcecados com as coisas desta terra, com os cuidados, com a saúde, com o património, e a palavra fica infrutífera, não dá bom fruto, não há boas obras, não há aquilo que perdura e que podemos levar connosco. Em Marcos fala dos cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, as demais cobiças, os demais desejos, que concorrendo, juntos sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. E em Lucas fala da semente que caiu entre os espinhos e refere-se àqueles que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites, os prazeres da vida. E os seus frutos não chegam a amadurecer. Ninguém quer comer fruta verde. Amarga a boca. São rejeitadas as frutas verdes. São cuspidas. São vomitadas. E é isso que aguarda aqueles que não dão fruto. São mornos. Uma outra linguagem. Aqueles que não fazem a obra de Deus. Aqueles que não servem ao Senhor. Não servem para nada. Se não serve para Deus, não serve para nada. Então estes versículos, eles tornam-se uma exortação, esta ideia do que é o dinheiro e a riqueza. Então mais à frente no capítulo 6, versículo 17,
em forma de exortação, numa outra versão, a nova versão transformadora, diz: ensina aos ricos deste mundo que não se orgulhem nem confiem no seu dinheiro que é incerto. A confiança deles deve estar em Deus, que provê ricamente tudo o que necessitamos para a nossa satisfação. Diz-lhes que usem o dinheiro para fazer o bem. Devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Desse modo acumularão tesouros para si, como um alicerce firme para o futuro, a fim de experimentarem a verdadeira vida. A segunda parte daquele texto da boa semente, nós começamos por descrever o descontentamento e o que ele faz em nós, mas a segunda parte diz: o crente pode colocar o seu dinheiro ao serviço de Deus. O crente que entendeu quem é Deus e o que o aguarda, o que o espera, a sua esperança, a verdadeira vida. Seja ele pobre ou rico, a sua mente e o seu coração podem estar contentes se está satisfeito na paz e simplicidade de um coração que pertence a Cristo. O seu desejo será colocar aquilo que Deus lhe dá para o seu serviço. Sejam milhões ou apenas o pouco dinheiro que tem na sua carteira ou na sua conta. Mas com tal contentamento, o crente é verdadeiramente rico. Um irmão, ao comentar esta passagem de 1 Timóteo 6, ele disse que talvez a afirmação mais reveladora em toda a Escritura relacionada com o dinheiro seja do nosso Senhor Jesus, registada em Lucas 12:34. Onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Em outras palavras, mostra-me onde está o teu dinheiro e eu mostrar-te-ei onde estão os teus afetos. Para tornar a questão ainda mais clara, consulta o teu extrato bancário e descobre o que realmente te interessa. A tua vida espiritual pode muito provavelmente ser melhor medida pelo que fazes com o teu dinheiro do que por qualquer outra coisa. Especialistas dizem que a pessoa média, pessoa comum, normal, pensa em dinheiro 50% do tempo em que está acordada. É algo incrível, não é? Como obter, como guardar o dinheiro, como poupar, como gastar, como encontrar, seja lá como for, estamos tremendamente ocupados com a questão do dinheiro. Esse irmão continua no comentário a esta passagem e diz assim: a riqueza não está relacionada com o quanto se tem, está relacionada com o quanto se está satisfeito com o que se tem. Dá para entender? A pessoa que é rica é a pessoa que não precisa de mais nada. Essa é a questão. Um pensador grego viveu antes de Cristo. Ele já pensava sobre estas questões e alguém lhe atribui esta frase no seu ensino. Ele diz: o segredo do contentamento não é acrescentar aos bens de um homem, mas tirar-lhe aos seus desejos. O segredo do contentamento não é acrescentar aos bens, dar-lhe mais, mas é tirar-lhe aos desejos, fazer com que ele deseje menos. Então essa é a questão. O mais rico é o que menos deseja. Não é isto uma verdade confrontadora? O mais rico é aquela pessoa que menos deseja ter mais. Essa pessoa é rica. Rico é quem está satisfeito. É ter o suficiente. Paulo diz que ter coisas é irrelevante. Ele disse: eu sei ser rico, isto é, ter abundância. Eu sei ser humilhado, isto é, ter menos do que a abundância. Eu sei estar cheio, sei estar vazio, sei ser rico e pobre. Eu não me importo com isso, porque eu estou contente por estar a fazer a vontade de Deus. É isso que ele diz em Filipenses 4. Então, como é que eu posso contentar-me com a simplicidade da vida e deixar de desejar mais coisas? Como é que se trava esse consumismo que nós temos sido contaminados com esse vírus do consumismo? Então, algumas dicas práticas. Perceber conscientemente que o Senhor é o dono de tudo o que nós temos.
Quando eu vou comprar alguma coisa, posso perguntar a mim mesmo: o meu Senhor, o Senhor precisa disto? Será que o Senhor quer isto? Será que isto vai servi-lo melhor? Será que isto vai lhe trazer glória? Será que isto vai permitir que o seu reino avance? Então Ele é o dono de tudo o que eu possuo. Portanto, qualquer que seja o meu desejo, será que a realização desse desejo se vai encaixar com o desejo de Deus? Será que isto vai tornar o meu ministério mais eficaz, mais frutífero? Será que isto vai me permitir realizar melhor o que eu preciso realizar? Será isto capaz de ser usado como uma forma de mostrar amor a mais pessoas, a outras pessoas? Há muitas perguntas que podemos fazer com base nesta ideia de que Ele, o Senhor, é dono de tudo o que nós possuímos, o que nós usamos, o que nós temos à nossa disposição. Isso ajuda-me no processo de decisão. Se compro ou se não compro, se gasto ou se não gasto. Cultivar um coração grato. Usar essa expressão, muito obrigado. Senhor, eu te agradeço. Eu estou grato. Ação de graças. Dizer obrigado. E repetir muito obrigado. E aprender noutras línguas. Muito obrigado. Discernir entre necessidades e desejos. Distinguir entre necessidades e vontades. Ser honesto a esse respeito. Se apenas começar a perguntar isso a mim mesmo, já será um tremendo fator de controle na próxima viagem ao centro comercial ou a algum site ou a alguma aplicação no telemóvel. O que é que eu realmente preciso? É uma questão tremendamente simples que poderá disponibilizar uma tremenda quantidade de dinheiro para o reino do Senhor. Se eu fizer essa pergunta com honestidade, será que eu realmente preciso? Uma outra sugestão: contribuir generosa e sacrificialmente. Quer ser uma pessoa contente? Dê. Contribua. Seja generoso. Uma oração que podemos fazer à luz disto que estamos a aprender: Senhor, se há amor ao dinheiro em mim, tira esse amor. Abafa, sufoca, elimina, mata esse amor ao dinheiro que há em mim. Porque eu sei que ele é raiz para o mal. Eu quero que toda a minha vida e todos os meus recursos sejam utilizados para a Tua glória. Ajuda-me a amar-Te com todo o meu coração. Eu quero saber o que é isso. Amar o Senhor de todo o coração, com toda a minha alma, mente, com a minha força, com toda a minha força. Eu não quero ficar obcecado em satisfazer a mim mesmo, os meus desejos. Eu sei que tudo o que eu possuo, na verdade, é Teu. Eu quero expressar gratidão pela situação em que me encontro agora. Eu quero procurar fazer a Tua vontade com todos os meus recursos. De agora em diante, eu desejo contribuir sacrificialmente, ser generoso. E eu desejo que o Teu Espírito me ajude a discernir entre as minhas necessidades a partir dos meus desejos. Então o hino que nós vamos cantar a seguir, ele na segunda estrofe diz: ignoro como o Espírito me convence do mal, ou me convenceu do mal. Mostrou-me Cristo, o Salvador, o Verbo divinal. Mas eu não sei como é que o Espírito me convenceu a crer em Jesus e estar nesta manhã aqui num ambiente de culto a Jesus. Eu não sei como é que Ele fez isso. Ignoro. E também não sei como é que o Espírito Santo me vai convencer de que nem tudo o que eu desejo eu preciso ter. Eu não sei como é que Ele vai fazer, mas eu quero que Ele faça. Eu vou orar isso, eu vou pedir isso. E esta semana que se avizinha, que se aproxima, eu prevejo uma semana muito difícil nesta área da administração dos recursos. A semana passada já foi difícil. E a próxima creio que será muito difícil para mim, para a minha família, para a nossa igreja. Por isso que eu preciso pedir isto. Eu quero pedir para mim. E eu sei que há mais pessoas aqui que precisam disto.
Mesmo que não saibam como é que o Espírito vai fazer, mas creiam que Ele fará. Peçam com fé. Ele é capaz de ajudar cada um de nós a discernir entre o que é necessidade e o que é desejo. Ele é capaz de, ao mostrar-nos Cristo Salvador, o Verbo Divino, o Deus encarnado, encher o nosso coração de alegria, de satisfação e de gratidão. Nós sabemos em quem cremos. Eu sei em quem tenho crido. E estou seguro que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, o verdadeiro tesouro, que não são euros nem reais, nem qualquer outro tipo de moeda. Não são bens materiais. O verdadeiro tesouro é aquilo que eu faço para o Senhor. É isso que eu levo comigo. Por causa da fé que Ele me concedeu. Porque Ele um dia fez-me ver Jesus Cristo. Eu entendi quem é Jesus. É Deus encarnado, é Deus conosco. É o Deus que quer ser adorado, que quer que lhe tragam ações de graças. Eu sei em quem tenho crido. Espero que cada um aqui também saiba quem é Jesus e em quem depositar a sua fé, a sua confiança.